A conexão islâmica. Este é o nome da nossa palestra. Maomé Mustafa nasceu em 570 d.C. e morreu em 632 d.C. Ele fugiu para Medina em 622 d.C., depois da morte de Khadija. Quem era Khadija? Maomé se casou com Khadija quando ele tinha 25 e ela tinha 40 anos de idade. A prima dela, Waraqah, era também católica romana. E ela veio de um convento católico romano. Então podemos dizer que ela era uma freira católica romana. Ela era muito rica. Ela vivia em um convento. Ela praticamente controlava toda a economia em suas mãos. E ela deu emprego a esse jovem Maomé, com quem depois ela veio a se casar. O símbolo da religião islâmica é uma lua em forma de foice e uma estrela. Uma estrela dentro de uma lua em forma de foice. Mas de onde vem esse símbolo? E quem é Alá? Alá era o deus da lua que se casou com a deusa do sol. A enciclopédia da religião menciona que Alá é um nome pré-islâmico e corresponde ao deus babilônico Bel. Isso é fascinante. Então esta é uma antiga religião pagã e sua divindade é Bel, ou Baal. E nós lemos em Morais e Dogma, página 451, que a palavra árabe Aldebaran significa a estrela principal ou guia, e só poderia ter recebido este nome porque ela precedeu ou guiou todas as outras. O ano, então, abria com o sol em touro, e uma grande quantidade de esculturas antigas, tanto na Síria quanto no Egito, onde o touro aparece com lunetas ou chifres crescentes, e o disco do sol entre eles, são diretas alusões ao importante festival da primeira lua nova do ano. E havia por toda parte uma celebração anual do festival da primeira lua nova, quando o ano abria com sol, ou sol, e luna, ou lua, em touro. E aqui está o símbolo de touro. A combinação do crescente do disco sempre representa a conjunção do sol com a lua. Isso significa basicamente que estamos lidando com duas divindades, uma feminina e outra masculina. São aspectos masculino e feminino. Bem, era adorado, como se percebe aqui, a adoração da vaca celestial Mehet Veret. Aqui está o olho que tudo vê. O olho de Ciro, aqui estão os chifres, aqui está o disco. Isso tudo representava o lançamento do Deus Sol até o ventre da mãe, para que ele pudesse nascer, filho de Ísis. Então, os chifres também representam a lua em forma de foice. Na religião posterior e na própria Babilônia, aqui você tem o estilo sírio, a meia-lua, com o disco solar dentro dela, a mesma coisa aqui, num detalhe maior. Notem que aqui é Baal Hadad, o nascimento do sol. Se nós formos até a antiga Mesopotâmia, vamos descobrir que o símbolo de Baal e de Bel eram exatamente o mesmo. Uma meia-lua com uma estrela dentro, uma representação do nascimento do sol. Ísis e Osíris, os aspectos masculino e feminino. Este aqui, então, é de Astoret e Tamuz, ou Ísis e Horus, macho e fêmea. A mesma coisa nós encontramos no Egito, como já discutimos antes. Trata-se da adoração de Baal, da adoração de Lúcifer. E vejam que no papado nós encontramos a mesma coisa, porque o Papa hoje é o representante da religião babilônica. Vejam que quando ele celebra a missa, ele tem um disco redondo, a hóstia, a forma circular é um símbolo de Baal, e depois da missa ele é colocado então sobre uma meia-lua. E aí você tem o nascimento do sol. Essa forma então é um simbolismo disso. Veja aqui um outro receptáculo para a hóstia. Tudo representa o nascimento do sol. Não é interessante? Então o símbolo do catolicismo é a lua com a estrela. Estão ocultos em muitos outros símbolos também. Mas deixe-me levar vocês até a igreja da Senhora de Guadalupe, lá em Nova Orleans. Vocês percebem o símbolo do islamismo bem aqui. E para disfarçá-lo, eles dizem que é apenas uma representação do símbolo da polícia de Nova Orleans. Essa religião antiga existia antes do islamismo. Então, a sede da religião ocultista se tornou a cidade de Roma. Então, Roma, basicamente, é a sede de todo o conhecimento oculto antigo, mesmo antes da chegada do islamismo à cena.
E esse antigo ocultismo tinha um inimigo potente. Quem era o inimigo? O cristianismo. Nesses lugares, a verdadeira doutrina cristã prevaleceu. Guardavam o sábado. Só em Alexandria e Roma não se guardava o sábado. É uma história interessante. Então, o símbolo que o catolicismo usa é a estrela e a lua em forma de foice. Eu fico imaginando quem fez a outra surgir. Obviamente, quem veio primeiro faz surgir quem veio depois, e não quem veio depois faz surgir quem veio primeiro. E sempre representam a Maria saindo de uma caverna. E é interessante que Maomé também recebeu toda a sua informação em uma caverna. Isso é paganismo. Isso nada tem que ver com o cristianismo. E é interessante que Maria está sempre numa caverna. Em Fátima, ela está numa caverna. Em Lourdes, ela está numa caverna. E o Papa faz visitas a essas cavernas. E ele adora nessas cavernas. Assim como Osíris representava o sol no folclore egípcio, Ísis representava a lua. Mas a verdade é que Osíris representa o macho, os poderes ativos e generadores da natureza, enquanto Ísis representava os poderes femininos passivos ou prolíficos. Vamos fazer uma viagem até um país islâmico hoje. Aqui está uma catedral católica em Amman. E eu estou tirando uma foto dessa catedral católica dentro de uma mesquita. E eu estou dentro da mesquita tirando uma foto dessa catedral católica que fica bem em frente dela. É interessante como a Igreja Católica e o islamismo ficam lado a lado em todos os países islâmicos. Mas se você souber que por trás dos bastidores, essas duas religiões são a mesma coisa. Então, se eu observo esse simbolismo, do lado de fora da catedral católica, eu tenho o símbolo do sol. É o símbolo da adoração ao sol. E a cruz, é claro, também símbolo do Deus solar. E aqui está o símbolo do sol. Eu atravesso a rua e eu vou até a grande mesquita de Abdullah. No portão você tem os símbolos do sol. É o mesmo simbolismo, a mesma religião. E lá no alto aqui você tem o símbolo da meia-lua. Era um símbolo de Baal, ou Bel. E se você observar essa cúpula gigantesca, você percebe os raios do sol. É um edifício magnífico. As roupas islâmicas, você pode olhar para as velhas freiras católicas e vocês vão perceber que as roupas são idênticas. As freiras católicas usam a mesma roupa que as mulheres islâmicas usam. Por trás dos bastidores, tudo é a mesma coisa. Estão orando ali com uma espécie de terço, e no catolicismo você também usa o terço. Você usa o rosário. E aqui você tem a mesma posição no mundo islâmico. O olho que tudo vê do islamismo. Esta é uma estrutura muito proeminente que é usada em todo o islamismo. Aqui está o olho de Hathor, o olho de Osíris. Aqui ele está num templo egípcio, num púlpito da Igreja Católica, outro numa catedral católica. O autor maçônico Carl Clary escreve: este é um dos mais antigos e mais difundidos símbolos que representam a Deus. Nós encontramos no Egito, na Índia, o olho aberto do Egito representava Osíris. Na Índia, Siva é representado por um olho. E a enciclopédia da maçonaria diz que o olho que tudo vê é um importante símbolo do Ser Supremo, tomado emprestado pela maçonaria da antiguidade. No mesmo princípio, os egípcios representavam Osíris. Então, o islamismo usa este símbolo e o catolicismo usa este símbolo. Só estou fazendo algumas comparações. Para os antigos egípcios, o olho direito simbolizava o sol e o olho esquerdo a lua. Vejam aí de novo os dois aspectos da divindade solar. E Bailey, então, menciona que o olho de Deus é Shiva, ou Siva, o destruidor. Lembre-se que Shiva é o deus hindu equivalente a Osíris. Shiva é também sinônimo de Satanás. Será que é possível que as duas religiões, no seu círculo interior, adoram o mesmo Lúcifer, mas que a massa externa não saiba nada sobre isso? Mas quem é Baal? De acordo com a enciclopédia da maçonaria, quando os israelitas faziam uma de suas apostasias periódicas para a idolatria, Baal parece ter sido um dos seus ídolos favoritos. Em Tiro, Baal era o sol e Astarote a lua. Então nós temos toda a evidência que eles sabiam bem o que estavam fazendo. Não há nenhuma contradição aqui, pois Sete é o demônio egípcio e Shiva é o deus hindu da destruição.
Os dois nomes, Set e Shiva, são listados na Bíblia satânica como outro nome de Satanás. E Helena Petrovna Blavatsky afirma: agora temos que lembrar que Siva, Shiva, o Baal palestino, Moloque e Saturno são idênticos. Será possível que essas duas religiões tenham o mesmo mestre por trás dos bastidores e que as massas estão sendo enganadas, assim como acontece no catolicismo? São ótimas pessoas, mas são mantidas na ignorância. Se nós visitarmos algumas das igrejas católicas mais famosas, este aqui é o santuário de onde Maria supostamente ascendeu aos céus. Trata-se da grande catedral de Jerusalém. No chão você tem alguns símbolos pagãos, você tem todos esses símbolos interessantes de suporte à hóstia e pentagramas de cabeça para baixo, tudo símbolo de Lúcifer, e então nesta pintura uma estrela interessante. E esses dois quadrados, um dentro do outro, são representações de Ísis e Osíris. Vejam que estão dentro de uma igreja católica dedicada a Maria. E você se lembra que o livro Morais e Dogma nos disse que trata-se de um símbolo de Osíris. Isso significa que é um símbolo masculino fálico e o barco representa o útero. É uma representação muito safada, mas num ambiente agradável. Ninguém saberia o que isso de fato significa. Ninguém poderia imaginar que aquele é um símbolo obsceno, a menos que você leia o que os maçons dizem a respeito dele. Aqui está uma catedral católica romana, construída como um barco fenício. Agora, o que um barco fenício tem que ver com a Igreja Católica Romana? A menos que ele represente o útero. Vamos pedir a Albert Pike que explique isso para nós. Albert Pike escreve que Ísis e Osíris, os princípios ativo e passivo do universo, eram geralmente simbolizados pelas partes genitais do homem e da mulher. O lingam da Índia era a união de ambos, bem como o barco e o mastro, e o ponto dentro do círculo. Bem, aqui está a estrela do Islã. Não é interessante? As duas estrelas são idênticas. As estrelas do Islã em formas diferentes. Então nós descobrimos que há estrelas do Islã na Catedral Católica especialmente dedicada a Maria, e nós também a encontramos no mundo islâmico. São símbolos sexuais, são símbolos ocultistas. Agora eu vou dizer para vocês a história interessante de um homem que disse que era um jesuíta, Alberto Rivera. E ele alega que o cardeal Bea, general jesuíta, lhe deu instruções pessoalmente sobre a origem do Islã. E de acordo com Rivera, a Igreja Católica começou o islamismo com o propósito de dominar os árabes e garantir a segurança de Jerusalém. Fascinante. Isto é altamente ridicularizado na literatura. Claro. Qual foi o grande problema do catolicismo? Quem era o problema? Os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos, porque o cristianismo tinha se espalhado no Oriente Médio. Não seria bom se estes supostos cristãos de Roma pudessem conseguir uma organização que erradicasse o cristianismo, substituindo por uma outra forma da sua própria religião, fundando uma organização. E eles são bons nisso. Quem foi que os jesuítas criaram? A maçonaria, para fazer sua obra. E eles então banem a maçonaria para que, se alguma coisa acontecesse, eles podiam dizer: bem, não fomos nós, foi a maçonaria. É o sionismo, mas de fato é o catolicismo. Lembrem-se que Gary H.K. fala das antigas religiões de mistério, sob o controle dos maçons e dos Illuminati e do Concílio Mundial de Igrejas. Mas e se os verdadeiros místicos que controlam o cenário estão de fato em Roma? Mas e se eles controlam tudo, inclusive esta outra religião, através de pessoas de dentro? E se você monta o quebra-cabeças, com todas as referências que existem, há laços íntimos entre os templários e as sociedades secretas do islamismo. Os ismaílis, os carmatitas, os fatimitas, os drusos e os assassinos. Agora, quem eram essas sociedades secretas que estavam mancomunadas com os templários? Ou será que os templários as controlavam? Quem sabe? Ali havia 9 graus, seu método de enlistar os prosélitos, seu sistema de iniciação, blá, 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 são absolutamente os mesmos usados por Weishaupt, o fundador dos Illuminati. Então não há diferença entre Roma e essa gente. É a mesma organização. Será possível que eles estão usando tese e antítese já por milhares de anos?
para extirpar o remanescente do cristianismo. Mais tarde, quando a Igreja Ortodoxa se separou, o que eles fizeram? Eles criaram um império chamado Império Otomano. E eles então entraram e eles mataram os sérvios, que eram ortodoxos. E eles mataram os romenos, que eram ortodoxos. Eles estupravam as mulheres, jogavam as crianças aos ares e as aparavam com a ponta da baioneta. Dizimaram todas as áreas ortodoxas. Incrível. Tem havido uma guerra religiosa desde a morte de Cristo. E quem está sendo destruído? As almas dos homens. Aqui estão os homens do Islã. Quem são os de dentro? Quem são esses ayatolás? Será que o mundo deveria ter medo? Eles querem que o mundo tenha medo. Você tem tese e antítese. Nas guerras mundiais, eles disseram, a ameaça é o comunismo. Eles queriam que você sentisse medo, para que você pudesse aceitar quaisquer mudanças necessárias para vencer a ameaça. E agora usam isso como a próxima ameaça, para criar a síntese que desejam. Vão esfregar as duas, uma religião contra a outra. A cultura dos judeus e dos cristãos, a cultura do Islã, vão esfregar uma na outra para que elas se destruam mutuamente, até que nada sobre, até que haja síntese. E então você vai ter uma religião mundial. E Lúcifer vai ficar alegre porque ele será o rei. Quem são esses homens do Islã? Eu já falava desse homem muito antes que alguém descobrisse que ele era um maçom do grau 33. Aí está o grau mais elevado da maçonaria. O que acontece aí, então? De novo, engano mortal. Além disso, o altar, uma ordem árabe antiga, dos nobres do altar místico, encontra-se disponível aos maçons de grau 32 e aos cavaleiros templários que desejam participar. Então, a ordem mais elevada está disponível para que os membros dessas altas ordens se tornem participantes do altar. Agora, os membros do altar são da ordem árabe, e isso serve para os protestantes. É aí que a conspiração engrossa. Vocês acham que há uma ligação entre a maçonaria, os templários e o Islã? Entre o cristianismo e o Islã? Bem, eu acho que sim. Só os mais elevados maçons podem pertencer ao altar. O altar pertence a Alá, vocês sabiam disso? E vejam que ali estão os cristãos, assim chamados cristãos do grau 32. E eles já sabem que eles adoram a Lúcifer. E eles vêm até o altar. E o Corão está no altar. A Bíblia já foi embora. Quando você se torna um membro do altar, a Bíblia já foi embora. Nós selamos o nosso voto em nome de Alá, o Deus dos árabes, o Deus dos muçulmanos, de Maomé, o Deus de nossos pais. Uau! Será que Alá é que é o Deus dos nossos pais? Então a maçonaria nada mais passa do que uma antiga religião de mistério. E os jesuítas pertencem a essa antiga religião de mistério. E Islã é um tipo de antiga religião de mistério por trás dos bastidores. E quem você acha que controla tudo isso? Roma. Roma controla tudo isso. O que você acha de eu dizer que o catolicismo e o islamismo por trás dos bastidores são a mesma coisa? Aqui está o juiz Hagbed Idris, ex-governador e grão-mestre e soberano comandante da ordem egípcia. E aí você tem o seu simbolismo. E foi um maçom mesmo que me mostrou isso. Ele me diz que lá no Líbano, todos os grandes figurões do islamismo são maçons. Então a maçonaria, na sua ordem mais elevada, adora Alá. A soma da lua com as estrelas. O que é isso? É a Torre de Babel. Aí está ela, no topo da Torre de Babel. Quem vai ser a rainha da Nova Babilônia? Maria. Mas quem é Maria? Maria é Ísis. Será? E no livro Ísis Desvelada, de Blavatsky, ela diz que Ísis, a egípcia, é a mesma coisa que o seguinte: a Santa Ísis, Mãe Universal, a Mãe dos Deuses, a Mãe de Horus, a Alma Máter do Universo, a Virgem Sagrada da Terra, a Mãe de todas as virtudes, a Ilustre Ísis, Espelho da Justiça, Lótus Sagrada, Astarote, Rainha dos Céus, modelo de todas as mães, Ísis, a Mãe Virgem. E ela continua. No hinduísmo,
A mesma coisa. E então nós vamos para Ísis. E aqui está a litania da Igreja Católica. Mesmo livro. O livro Doutrina Secreta. Aliás, Ísis Desvelada. Santa Maria, Mãe da Graça Divina, Mãe de Deus, Mãe de Cristo, Virgem das Virgens, Estrela da Alvorada, muito interessante. Rosa Mística, Rainha dos Céus, todos os mesmos títulos. Oração à Estrela do Mar. Ó Maria, Estrela do Mar. Quem é a Estrela do Mar? Quem é o Deus do mar? Era Poseidon. Era Osíris. Blá, 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 blá. Aqui está o famoso Pio, o mesmo que lançou Hitler ao poder. Interessante. Aqui está a revista Focus. Maria soll Göttin werden. Maria deve se tornar deusa. Aqui está a fotografia de uma aparição de Maria em Zaitun, no Egito. Então os muçulmanos viram isso. E aqui está um livro fascinante. A rainha de Roma, a rainha do Islã, a rainha de todos. O artigo se chama Maria e os Muçulmanos e é encontrado no relatório Mizensenti, páginas 1 a 3. E o bom bispo diz, o Corão, que é a Bíblia dos muçulmanos, tem muitas passagens que falam sobre a bendita Virgem. Em primeiro lugar, o Corão acredita em sua concepção imaculada. E também no seu nascimento virginal. O seu nascimento virginal. Notem bem. O seu nascimento virginal. Vocês perceberam isso? Ela foi concebida imaculadamente e a mãe de Maria era estéril. Quem se tornou, portanto, o Salvador? Uma contrafação de Jesus Cristo. Esta aqui. Isso é uma afronta. Quem criou quem? Será que o catolicismo criou o Islã ou quem sabe o Islã criou o catolicismo? Não pode ser, porque o catolicismo existia antes do Islã. A mesma doutrina. Então, o bispo diz, as duas maiores religiões do mundo creem na fervorosa devoção a Maria e consideram as suas virtudes em alta estima. Que tipo de síntese eles querem? A união das religiões. Em 1 João 2:22, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é o anticristo. Quem quer que negue o Pai e o Filho. O Corão diz que Deus se aborrece, e Deus se aborrece se alguém crê que Cristo é o próprio Deus. Cristo nem mesmo é o Filho de Deus, mas um apóstolo como qualquer outro. O mesmo ódio contra Jesus Cristo se percebe aqui, como nós já vimos que ele existia entre os teólogos dos jesuítas. O Salvador disse, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E aquele que não crê no Filho não verá a vida. Oh, o que nós precisamos é de homens que esquadrinharão e crerão na palavra de Deus e que apresentarão a Jesus ao mundo em sua natureza divina e humana, declarando com poder e na demonstração do Espírito de que não há nenhum nome sob o céu, dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Oh, como nós precisamos de crentes que apresentarão a Cristo em vida e caráter, que o apresentarão diante do mundo como o brilho da glória do Pai, proclamando que Deus é amor. Eu falei com um imã muçulmano. Ele havia se convertido ao cristianismo. E eu disse a ele, meu amigo, qual a diferença que você encontrou entre o Alá em que você cria antes e Jesus Cristo? E ele disse, a única diferença entre os dois é, pois Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para quem quer que creia, não pereça. Esta é a diferença. Alá é um Deus de guerra, um Deus que envia o seu povo à destruição, dando-lhes alegria no céu, mas um inferno na terra, e também um inferno no céu, para todas as mulheres. E Jesus Cristo diz, somos todos agentes livres diante de Jesus Cristo. Ele nunca me forçou a fazer nada. Nunca Jesus me forçou a fazer qualquer coisa. Tudo que eu faço por Jesus, eu faço porque quero. Permite que você se decida por ele ou contra ele. Eu preferiria morrer do que viver uma vida de inferno perpétuo, sob o domínio de um louco, que instauraria o fascismo como seu governo e que reina sobre marionetes prontas para obedecer. E ele concede muitos lixos terrestres àqueles que o obedecem. Mas o amor, que vem do livre-arbítrio, ele é incapaz de dar. Ele não tem poder para concedê-lo. Ele não tem nada para dar. Ele está falido.
Esta é a mensagem para o nosso tempo. Aqueles que dizem, não há nenhum nome pelo qual importa que sejamos salvos. Estes vão ficar encrencados. Eles adoram um Deus diferente. O que é isto? O Papa beijando o Corão. Aqui está uma foto do Papa no final da audiência, com o patriarca Rafael I do Iraque, e o Papa se inclinou diante do livro sagrado muçulmano, Corão, que lhe foi presenteado pela delegação. O catolicismo, desde o início, controlou o Islã. O Islã só é uma ferramenta para doutrinar as pessoas de modo que elas aceitem uma síntese. Apocalipse 18:4. Eu ouvi outra voz do céu dizendo, saí dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados e para que não recebais as suas pragas. Eu creio que há muitas pessoas no Islã que verão a luz, que verão que foram enganadas, assim como muitos católicos que verão a luz, que foram enganados. Obrigado. Thank you very much.